O jurista Ives Gandra Martins se manifestou pelas redes sociais sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de legislar, não apenas substituindo o Legislativo, mas também legislando de forma contrária ao que o Congresso havia decidido. O jurista explicou que a Constituição brasileira dá ao Legislativo a competência de fazer leis e a obrigação de zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes. Ele apontou que o Supremo Tribunal Federal não apenas legislou, mas decidiu ao contrário do que foi decidido pelo Congresso Nacional, que tem os representantes eleitos pelo povo. Ives Gandra Martins enfatizou que, segundo a Constituição, o Supremo Tribunal Federal poderia declarar que uma lei ou um trecho de uma lei é inconstitucional, mas não pode criar outra coisa para colocar no lugar. Ao divulgar o vídeo, o jurista disse: "Às vezes eu me pergunto se mudou o Supremo ou se mudei eu." Ao comentar a reação dos presidentes do Senado e da Câmara, Ives Gandra Martins fez um alerta sobre as possíveis consequências das constantes interferências do STF no Legislativo. Ele disse: a reação dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal contra a decisão do Supremo, que descriminaliza as drogas para o uso, foi uma reação própria de quem tem o direito de legislar. O jurista afirmou: o Supremo não é legislador. Cada um dos ministros foi escolhido por critério exclusivamente pessoal pelo presidente da República. Nem há aqueles critérios que são usados para a escolha de um ministro do STJ ou desembargadores, ou aqueles concursos duríssimos para ser magistrado, federal, estadual ou do trabalho. O que vale dizer, quando o Constituinte colocou na Constituição que o Supremo é um guardião da Constituição, mas não é legislador positivo, que cabe ao Congresso Nacional zelar pela sua competência, o Constituinte quis mostrar o seguinte: os poderes são harmônicos e independentes. Gandra expôs: por que o poder legislativo aparece em primeiro lugar? Por uma razão muito simples. É o poder em que eu tenho a totalidade da representação nacional. Lá eu tenho todos aqueles que são a situação daquele momento e todos aqueles que são a oposição, que representam os que perderam para o Executivo a eleição. Por que colocam o Executivo em segundo lugar? Porque o Executivo ele tem a maioria do eleitorado, mas não a totalidade. E quando é eleito em segundo turno, nem a maioria. O presidente Lula teve 40% dos eleitores brasileiros, 60 milhões de votos de 150 milhões de eleitores. O que, vale dizer, vem em segundo lugar, mas representa o povo na maioria que ganhou a eleição, não que seja a maioria dos eleitores brasileiros. E vem o Poder Judiciário em terceiro lugar, que depende de duas instituições, a Advocacia e o Ministério Público. E vem definido no artigo 102 que o Supremo é o guardião da Constituição. O que vale dizer, tem que respeitar o que os outros poderes fazem. O jurista concluiu: então, quando o Supremo legisla, no momento em que está se discutindo no Congresso Nacional e já há uma legislação a respeito, está se discutindo uma nova legislação, não cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir isso. Ives Gandra Martins propôs aos ministros uma reflexão. Essa permanente invasão da competência do Judiciário na atuação do Legislativo faz com que a democracia se fragilize. Nós discutimos durante 20 meses na Constituição que não poderíamos mais ter um poder dominante sobre o outro. E definimos exaustivamente a competência dos poderes, nos artigos 44 a 135 da Constituição. Não pode o Supremo invadir quando nem nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão eles podem fazer a lei no lugar do Legislativo. Essa permanente invasão fragiliza a democracia. E fragilizando a democracia, na medida em que vão cada vez mais mostrando ao Legislativo que eles são legisladores mais importantes que o Legislativo. O Legislativo pode fazer a lei e eles fazem uma outra lei no lugar. Gandra alertou: isso pode levar àquilo que ninguém deseja no Brasil,
Mas esta permanente invasão pode levar, algum dia, um grupo majoritário de senadores a tomar a decisão e entender que deve fazer o impeachment de ministros da Suprema Corte, pelo fato de estarem invadindo a competência do Legislativo e, com isso, atentando contra a democracia. O jurista apontou que a situação extrema poderia ser evitada se o Supremo voltasse ao seu papel constitucional de guardião da Constituição. Ele apontou: não são legisladores positivos, e eu compreendo, portanto, as críticas do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados, que essa é competência do Legislativo e não competência do Supremo. Ives Gandra Martins afirmou: vocês podem imaginar o quanto isso me constrange, mas sou obrigado a alertar. Essa permanente invasão está criando cada vez mais núcleos dentro do Senado Federal de reação contra essa invasão. E seria o que de pior poderia acontecer se esse grupo ganhasse força ao ponto de pedir, por estar descumprindo a Constituição, invadindo competência que não lhe pertence no Legislativo, a partir para o impeachment, sob a alegação de que é um atentado contra a democracia. O jurista disse: eu gostaria de ver a estabilidade democrática desse país, cada qual vivendo e exercendo as suas atividades rigorosamente como manda a Constituição, o Legislativo legislando, o Executivo administrando e o Poder Judiciário como legislador negativo, dizer se uma lei é constitucional ou não, mas nunca invadindo a competência legislativa do Congresso Nacional. Então, as observações hoje de quem se sente cada vez mais preocupado com esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal, que gera essa instabilidade constante e essas críticas permanentes que nós temos visto, inclusive nos grandes jornais do Brasil, contra o que se denomina de ativismo judicial. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que tem determinado o Congresso Nacional, declara que o porta-maconha é possível para o usuário em pequena quantidade. Decisão que ocorreu ontem
Dois aspectos me preocupam nessa decisão. Indiscutivelmente, os ministros têm todo o direito e têm a força, representam a Suprema Corte do país, decidir se uma lei é constitucional ou inconstitucional. O que eu sempre me coloquei como um elemento de não conseguir aceitar é que o Supremo seja legislador positivo. Que é legislador negativo, não tenha dúvida. Se uma lei é inconstitucional, tem que dizer que é inconstitucional. Mas que possa se substituir ao Congresso Nacional, eu tenho muita dificuldade de aceitar por força de dois artigos colocados na Constituição. Primeiro, o artigo 49, inciso 11, que diz que cabe ao Congresso Nacional zelar pela sua competência normativa de fazer lei perante os outros poderes. Quais são os outros poderes? O Executivo e o Judiciário. Então significa que o Constituinte declarou como competência exclusiva do Congresso Nacional zelar por uma competência que é dele, porque ele foi eleito pelo povo, que não acontece com o Supremo, para fazer a lei. E o outro aspecto é do 103, parágrafo 2º, que diz nem nas ações diretas de inconstitucionalidade, por omissão. Quando o Congresso é obrigado a fazer a lei e não faz, o artigo manda o Congresso fazer a lei. Eu queria, nos debates constituintes, por um prazo. Se o Congresso não fizer um determinado prazo, deveria, evidentemente, o Supremo fazer. E o ministro Cida Sanches tinha uma posição contrária, dizia, isso não é possível. Quando conversamos com o relator constituinte, num jantar que tivemos em Brasília, porque se o Congresso não obedecer, eu não tenho condições de mandar prender o desacato à ordem judicial 503 deputados à época e 81 senadores. Ora, se o texto constitucional se proíbe ao Supremo Tribunal Federal de legislar, e se o artigo 102 da Constituição declara que ele é o guardião da Constituição, e a Constituição é que tem esses dois dispositivos que eu citei, os senhores compreendem a minha dificuldade de aceitar como velho professor, é apenas uma reflexão acadêmica, porque o que eu digo não tem valor nenhum, tem valor o que eles decidem, essa possibilidade do Supremo ser legislador positivo. É ele que está fazendo a lei contra aquilo que o Congresso tem decidido. Então esse é o primeiro aspecto que me preocupa. O segundo aspecto também, o usuário, ele compra a droga de alguém. Se eu não criminalizo o usuário, o que vai dizer é o seguinte, esse nunca vai ser, mas o traficante vai fornecer drogas para ele. O que vale dizer, vai ter um comércio assegurado sem repressão. O que vale dizer, não adianta dizer que eu vou punir o traficante, porque não tendo a polícia a capacidade de controlar todos os traficantes, os usuários, evidentemente, desde que tenham pequena quantidade, ou seja, aqueles que trabalham com pequenas quantidades para ir cedendo o mercado garantido, nós fortalecemos a possibilidade do uso traficante ter um mercado cativo, tranquilo e sem riscos nenhum, que é do usuário. Então, com todo o respeito que eu sempre tive ao ministro Supremo, compreendo meus seguidores a minha grande dificuldade de aceitar essa invasão de competência legislativa, que é do Congresso, não é do Supremo, e aceitar um mercado tranquilo que facilitará ao traficante para vender para o usuário, sabe que o usuário nunca será responsabilizado e a política terá muita dificuldade de encontrar os traficantes que a essa altura podem se espalhar de tal forma que todos os usuários, os lugares mais impossíveis de a polícia chegar, poderão estar comprando, o que vale dizer, fortalecemos o mercado de tráfico, protegemos o usuário de qualquer criminalização
É evidente que eu acho que o usuário tem que ter tratamento e tem que se fazer, mas de rigor, é matéria de competência do legislativo de um lado. Eu acho que a liberação do mercado comprador vai fortalecer o mercado vendedor. Esses poderão ser punidos, que são os traficantes. E o mercado comprador absolutamente fora de qualquer responsabilidade, de qualquer possibilidade de penalização, o que fortalece a possibilidade de se entregar drogas nos lugares mais distantes, mais impossíveis da polícia chegar. Sim. Cada vez mais eu estou percebendo que no atual direito brasileiro, na atual forma da nossa Constituição ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal, eu realmente sou apenas um velho e talvez ultrapassado professor de direito constitucional, que eu sempre entendi que os poderes legislativos tinham que fazer a lei, que o poder executivo tinha que administrar e o Supremo Corte apenas manter um direito que não pode produzir, e porque, portanto, teria que respeitar o direito dos outros poderes, os únicos poderes com poder legislativo. O legislativo, necessariamente, e através de medidas provisórias, leis delegadas, com autorização ou aprovação e aval do legislativo, o poder executivo. Percebe-se como eu me sinto desatualizado no mundo brasileiro da atualidade. A reação dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, contra a decisão do Supremo que descriminaliza as drogas para o uso daqueles que são viciados, estão acostumados a usar a droga, foi uma reação própria de quem tem o direito de legislar. Eles presidem casas legislativas, casas eleitas pelo povo, e nesta última eleição por 125 milhões de brasileiros. O Supremo não é legislador. O Supremo, cada um dos ministros foi escolhido por critério exclusivamente pessoal pelo presidente da República. Nem há aqueles critérios que são usados para escolha de ministros do STJ ou desembargadores, ou aqueles concursos duríssimos para ser magistrado ou federal, estadual ou do trabalho. O que vale dizer, quando o Constituinte colocou na Constituição que o Supremo é um guardião da Constituição, mas não é legislador positivo, que cabe ao Congresso Nacional zelar pela sua competência dele, competência exclusiva de zelar pelo artigo 49, inciso 11, quis mostrar o seguinte: os poderes são harmônicos e independentes. Por que o poder legislativo aparece em primeiro lugar na Constituição, dos artigos 44 a 69? Por uma razão muito simples. É o poder em que eu tenho a totalidade da representação nacional. Lá eu tenho todos aqueles que são a situação daquele momento e todos aqueles que são a oposição, que representam os que perderam para o Executivo a eleição. Por que coloca o Executivo em segundo lugar, do 76 a 91? Porque o Executivo ele tem a maioria do eleitorado, mas não a totalidade. E quando a segunda turno, nem a maioria. O presidente Lula teve 40% dos eleitores brasileiros, 60 milhões de votos de 150 milhões de eleitores. O que vale dizer, vem em segundo lugar, mas representa o povo na maioria que ganhou a eleição, não que seja a maioria dos eleitores brasileiros. E vem o Poder Judiciário em terceiro lugar, que depende de duas instituições, a Advocacia e o Ministério Público, e que, como já é definido no artigo 102, o Supremo é o guardião da Constituição. Vale dizer, tem que respeitar o que os outros poderes fazem como legislador
E o Executivo mesmo, quando legisla através de medidas provisórias, leis delegadas, depende sempre das medidas provisórias, da concordância do Poder Legislativo, que vai aprová-las ou não, e nas leis delegadas, da delegação do Poder Legislativo. Então, quando o Supremo legisla, no momento está se discutindo no Congresso Nacional, já há uma legislação a respeito, está se discutindo uma nova legislação. Não cabe ao Supremo Tribunal decidir isso. Tenho inúmeros, e às vezes sou criticado pelos meus seguidores de elogiar os ministros, mas eu os conheço, sei como são grandes juristas. Mas eu estou convencidíssimo de que não são legisladores. E agora eu vou falar como um velho professor de direito há 60 anos, universitário. Como um velho advogado há 67 anos advogados. Muito mais velho do que os ministros que não podem ultrapassar 75 anos, eu já estou com 89. Também não é conselho que eu vou dar, mas apenas uma reflexão. Essa permanente invasão da competência do poder judiciário na atuação do legislativo faz com que a democracia se fragilize. Nós discutimos 20 meses na Constituição que não podemos mais ter um poder dominante sobre o outro. E definimos exaustivamente a competência dos poderes, os artigos 44 a 135 da Constituição. Não pode o Supremo invadir quando nem nas ações diretas por inconstitucionalidade e por omissão eles podem fazer a lei no lugar do Legislativo. Essa permanente invasão fragiliza a democracia. E fragilizando a democracia, na medida que vão cada vez mais mostrando ao Legislativo que eles são legisladores mais importantes que o Legislativo. O Legislativo pode fazer a lei, eles fazem uma outra lei no lugar. Isso pode levar àquilo que ninguém deseja no Brasil. Mas esta permanente invasão pode levar algum dia um grupo majoritário de senadores a tomar a decisão de entender que deve fazer um impeachment de ministros da Suprema Corte pelo fato de estarem invadindo a competência do Legislativo e, com isso, atentando contra a democracia. Não é o que eu quero, não é que ninguém quer, mas para isso o Supremo tem que voltar a ser o que era na época de Oscar Correia, Moreira Alves, Cordeiro Guerra, todos aqueles grandes ministros que nós tivemos. O guardião da Constituição. Não são legisladores positivos. E eu compreendo, portanto, as críticas do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados, que essa é competência do Legislativo e não competência do Supremo. Vocês podem imaginar, gostando como eu gosto, admirando como admiro, sendo amigo de muitos ministros da Suprema Corte, com livros escritos desses que aí estão, pelo menos com 6 daqueles ministros, participando de palestras, bancas de doutoramento, etc., quanto isso me constrange. Mas sou obrigado a alertar. Essa permanente invasão está criando cada vez mais núcleos dentro do Senado Federal de reação contra esta invasão. E seria o que de pior poderia acontecer se esse grupo ganhasse força, ao ponto de pedir, por estar descumprindo a Constituição, invadindo competência que não lhe pertence do Legislativo, a partir para o impeachment sob alegação, que é um atentado contra a democracia. Gostaria que, como um velho constitucionalista, um homem que aos 89 anos não tem outra ambição senão esperar que Deus o perdoe dos erros que possa ter feito na Terra e que o receba para estar junto da minha saudosa esposa. E, portanto, que eu gostaria de ver a estabilidade democrática desse país. Cada poder vivendo e exercendo as suas atividades
rigorosamente como manda a Constituição. O Legislativo legislando, o Executivo administrando, e o Poder Judiciário, como legislador negativo, dizer se uma lei é constitucional ou não, mas nunca invadindo a competência legislativa do Congresso Nacional. São as observações hoje de quem se sente cada vez mais preocupado com esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal, que gera essa instabilidade constante e essas críticas permanentes que nós temos visto, inclusive nos grandes jornais do Brasil, contra o que se denomina de ativismo judicial.